Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez sobre o que esperar para a nossa bolsa em junho, após o encerramento do mês de maio, dia 31 de maio, falando sobre uma análise aí mais ampla do Ibovespa. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo os próximos conteúdos que serão publicados, fique antenado neles, principalmente na parte aí de análise, e o conteúdo existente, que tem muito conteúdo de aprendizado para você explorar aqui gratuitamente no canal. Nessa análise é uma análise mais ampla que eu uso os gráficos anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário para ter uma visão de longo prazo até o curto prazo para diferentes perfis de investidor. Qual o cenário para a nossa bolsa, com base aqui na avaliação de análise técnica, que é a minha especialização, em cima do Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa. Mas antes de mais nada, antes de começar essa análise, vou rodar aqui a vinheta. Já deixa seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Começando então pelo gráfico anual, nós temos um ano já positivo, 6,05% para o Ibovespa, acima de 6%. A expectativa para esse ano, dentro do que eu já venho falando aí desde o fechamento do ano passado, a expectativa para o ano é positiva, ou seja, de ter um ano positivo, a tendência é de alta no longo prazo. E dentro do movimento que está aqui em curso, né? Ou seja, o movimento que está acontecendo aqui, esse movimento de alta, a expectativa de poder pelo menos ter mais esse mais outro ano aí, não necessariamente positivo, mas fazendo aí máximas ascendentes. Essa é a expectativa. O mercado pode ou não confirmar essa expectativa que eu estou passando aqui. Mas com base nessa expectativa, como não é uma certeza, a gente vai olhar o quê? A gente vai traçar planejamento mais na operação de compra de prazo maior em vários ativos, que é o que a gente vem fazendo aqui, que eu venho fazendo aqui não só nas operações de curto prazo, mas principalmente em cima das carteiras de ações. No gráfico quadrimestral, a tendência também é de alta. Teve um quadrimestre anterior, cada barra dessa aqui representa 80 pregões, ou seja, 80 dias úteis, próximo ali basicamente de um quadrimestre. Então temos aqui um pivô de alta, uma tendência de alta, uma expectativa maior de subida. Esse candle pode ser até um candle um pouquinho mais de correção, dá uma pequena enrolada, mas ainda mantendo um viés mais de alta, ou seja, segue apontando para cima sem nenhum sinal de baixo. O principal sinal aqui negativo, na minha opinião, de perda de força, de uma tendência de longo prazo, seria o retorno do preço para baixo dos 93,386. Quando eu falo longo prazo, estou falando aqui de um movimento de um ano para mais aqui para cima aí no Ibovespa. Já no gráfico mensal, a tendência também é de alta, está tudo alinhado para cima, está tudo fechamento na máxima, então todas as periodicidades vão estar dentro de uma tendência de alta, seja de longo prazo, essa aqui de um gráfico mensal de médio para longo prazo, esse movimento de subida aqui já acontecendo no mês de maio, que era mês de abril, fechou com fundo ascendente. No mês passado eu comentei aqui a estatística histórica de comportamento de maio, uma estatística mais negativa, mas o cenário gráfico aqui apontava mais para cima, tanto que se ocorresse um movimento a favor da estatística em maio, ficaria muito mais para compra. Então, independente se fosse para baixo ou para cima, o foco era muito maior em compra, porque o cenário é para cima. E o Ibov terminou confirmando isso, fechando aí o mês bem, alta aqui de 6,16%. Basicamente, a alta desse mês é o que gerou a alta do ano para o Ibovespa. 6 conseguiu fechar aí para cima da máxima do topo anterior, 125.323. Então o cenário continua alinhado para cima, apontando para os próximos objetivos, vamos dizer assim, projeções, porque não tem resistência pela frente agora. E aí a projeção que eu tracei lá atrás, quando eu falo lá atrás, é em dezembro, no final do ano de 2020, falando todo do cenário, expectativa para 2021. A primeira projeção de alta é a projeção aqui na casa dos 130.261 pontos. A segunda projeção, de acordo com essa projeção 100% desse movimento inteiro de subida, projetando a partir de 93.386, vai lá na casa de 160 mil pontos. Mas sendo mais modesto, primeiro a gente tem isso aqui, primeiro ponto de avaliação,
fechamento de um mês aí para cima desse patamar vai aumentando a chance de buscar outras projeções, como por exemplo uma projeção clássica de um pivô de alta aqui a partir desses 105 mil pontos, 61,8% desse movimento, 147 mil pontos. Como o Ibovespa gerou aqui um novo pivô de alta, podemos fazer uma nova projeção. Só lembrando aqui a projeção que eu tracei lá atrás, na faixa dos 130 mil pontos, e na sequência 147 e, sendo mais otimista, 160 mil pontos. Já nesse novo pivô de alta, ou seja, pode buscar os objetivos, mas tendo movimentos para baixo, movimento para cima, principalmente em prazos menores. No gráfico aqui, nesse novo pivô de alta, fazendo a projeção alternada, que é a projeção de 61,8% desse movimento a partir do 107,319, objetivo em 128,713, que é muito próximo da região dos 130 mil pontos, 130.200, que eu já mencionei na primeira projeção no final de 2020. E a projeção de 100% desse movimento projetado a partir desse ponto, 144.020, que é próximo dos 147 mil pontos. Então, duas projeções que começam a bater, se aproximar bem das projeções iniciais desse pivô de alta aqui maior, porque esse movimento foi maior. E a projeção clássica 150 mil pontos, ou seja, de 149, 147, 150 mil pontos, tem uma escadinha ali de avaliação em termos de projeção de alta para a nossa bolsa. Mas o cenário só muda, o cenário é positivo, aponta para cima. Movimentação, por exemplo, o que esperar para o mês de junho? Movimentação, primeiramente, o que esperar para o mês de junho? Se a gente tem um cenário que aponta para cima, significa dizer que o mês de junho vai fechar em alta? Não. Vai fechar em baixa? Não sei. O que é mais importante é, o cenário é positivo? É. Então, se ocorrer movimentações para baixo, de acordo com a minha metodologia, buscar entrada de compra em diversos ativos que estejam alinhados para cima, assim como o Ibovespa está. Lembrando que o Ibov representa uma média de comportamento aí de 84 ações. E aí, pegando a estatística do mês de junho, como é que junho se comporta? Junho, nos últimos 23 anos, junho tem um saldo acumulado, se eu pegar as variações positivas e negativas de junho nesses 23 anos e somar, o saldo é negativo, praticamente de 4% negativo, é praticamente estável. E ele é um mês bem equilibrado. Desculpa. Equilibrado em que sentido? Primeiro, nos fechamentos. Um fechamento aqui positivo foram 11 meses. 11 vezes dos 23 anos, em 11 vezes fechou positivo, 47,8% das vezes. E 12 vezes fechou negativo, 52,2% das vezes, menos 3,4% negativo aqui. E o interessante é que também é equilibrado na média de desempenho. Quando fecha no positivo, nessas 11 vezes, 4,8% de média de subida, e quando fecha no negativo, 4,7% de queda. Então é bem equilibrado, tanto na quantidade de meses fechando em positivo ou negativo, como também na média de desempenho quando fecha no positivo ou quando fecha no negativo. Então um mês equilibrado, mas contabilizando, se vamos supor que a gente tenha um mês, vamos dizer, de queda, tende a ser um mês interessante para aporte, pensar num prazo maior. O que que começa a deteriorar, pelo menos a expectativa, ou reduzir essa expectativa de alta? O primeiro sinal seria voltar nesse mês seguinte agora, voltar a oscilar para baixo dos 117.630, e principalmente se fechar o mês de junho abaixo dos 117.630. Teria que cair quanto aqui? Teria que cair e recuar na faixa de uns 7,2%, que é bem acima da média de desempenho negativo que eu acabei de mostrar dos últimos 23 anos. E o que muda completamente a tendência do Ibovespa, essa expectativa de alta, essa tendência de alta marcada aqui por topos e fundos ascendentes? Muda se ocorrer um movimento contrário, perdendo a mínima desse fundo. Antes era aqui embaixo, agora é aqui. Então a tendência de médio a longo prazo, ela muda, ela reverte, se ocorrer um retorno do Ibovespa para baixo de 107.319 pontos. Enquanto estiver acima, mesmo que venha aqui ficar aqui assim, ainda o viés é de alta por conta dos prazos acima, que, como eu já disse, podendo ter mais alguns quadrimestres para cima, podendo ter mais uns 2 anos ali, esse ano e mais um para cima. Então o cenário é positivo de maneira geral, faz sentido ter uma parcela do capital
na Bolsa de Valores, seja por meio de BOVA11, que é um ETF, um fundo de índice que representa aqui o Ibovespa, seja por meio de carteiras de ações, principalmente nessas duas opções que eu estou citando aqui, carteira de ações perspectiva, exponencial, é para você que, por exemplo, não tem tempo para acompanhar o pregão, trabalha durante o dia, mas quer que uma parcela do seu capital, de acordo com o seu perfil, esteja alocada em renda variável. Então, são duas opções interessantes, seja em termos de BOVA11, se o capital for menor, se o capital for um pouco maior, carteira perspectiva ou carteira exponencial, ambas aqui dentro do aplicativo DV Invest, que você pode testar gratuitamente. Por falar em carteira perspectiva, já está disponível a carteira perspectiva para esse próximo mês dentro do aplicativo DV Invest. As 10 ações que eu coloco lá dentro da carteira. E olhando aqui agora para o gráfico semanal, falando ali na tendência de curto a médio prazo, tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, semana fechou bem, já abriu bem, superando a máxima da semana anterior, fazendo nova máxima histórica. Então, por enquanto, sem nenhum sinal de baixa também por aqui. Aqui falando de curto a médio prazo, retorno do preço para baixo do 107,630 é o que muda essa tendência, o que muda a tendência, ou seja, quebra a sequência de topos e fundos ascendentes. Por enquanto, nenhum sinal ainda. Primeiro sinal mais fraquinho, mais negativo, seria essa semana reverter a alta e voltar para baixo 122,525. Enquanto isso não acontecer, expectativa para a semana também favorável. E no gráfico, e aí falando de projeção de alta aqui, ó, desse movimento de subida, desse recuo aqui, falando de projeção, tem 127 e acima disso o próximo nível de projeção 133, fazendo projeção clássica, que são expectativas, não são obrigatoriedades de chegar lá. 132 mil pontos seria outro ponto ali de expectativa de subida. O que a gente faz com essas expectativas? A gente busca atuar um pouco mais na ponta compradora, principalmente quando você tem movimentos contrários a essa tendência de alta, que são os momentos mais interessantes para se gerar boa relação risco-retorno. E por último, no gráfico diário, que já foi comentado na análise de fechamento pregão de hoje, dia 31 de maio, tendência de alta, tudo alinhado para cima, tem algum sinal de baixa, ainda não tem fechamento na máxima do dia, alta de 0,52%, primeira sinalização para baixo, perda dessa mínima aqui, mas para gerar uma mudança, ou pelo menos um sinal de mudança dessa tendência, tem que voltar para baixo 123 mil pontos. Enquanto estiver acima dos 123 mil pontos, significa dizer que a gente está tendo um processo de correção do Ibovespa, que tende a gerar um novo movimento de expansão a favor da tendência, que pode gerar oportunidades interessantes de compra, principalmente olhando para curto prazo. Então, de maneira geral, junho é um mês mais equilibrado, historicamente falando. Pode ter queda alta, pode ter o que for. O que é importante é o que você vai fazer. O cenário é positivo, movimentações para baixo, interessante para compra, enquanto o Ibovespa, falando de curto prazo, não voltar para baixo 123 mil, continua bem alinhado para cima. No gráfico mensal, enquanto não retornar para baixo 117,630, também mais favorável aí para cima, ou seja, a mínima do mês de maio, que fechou muito bem, e Ibov, enfim, apontando mais para cima de maneira geral, cenário bem apropriado para a nossa bolsa e para a gente poder ter uma parcela do nosso capital no mercado de renda variável. Lembrando, sempre de acordo com o seu perfil, sempre de acordo aí com a sua expectativa de mercado. Lembrando que é importante, se você está focando num prazo maior, em carteiras de ações, por exemplo, carteira perspectiva exponencial, é interessante que você dê um prazo aí de uma janela de 12 meses, ver o resultado de maneira geral, não sair porque um mês fechou negativo ou porque um mês fechou com queda de 7%. Então aguarde um prazo maior, porque dentro desse cenário a expectativa realmente é mais positiva de gerar um retorno aí para o capital. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar um like, um joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.